Por que envelhecemos? Essa pergunta, que ocupou as mentes ao longo da história humana, ecoou nos lábios de todos, dos alquimistas que buscavam o elixir da imortalidade, aos reis que desejavam preservar sua juventude. Mas a verdadeira questão é esta: envelhecer é apenas um processo biológico inevitável, ou é um quebra-cabeça esperando para ser resolvido? Por que nossas células não conseguem desempenhar suas funções após certo ponto? Por que os telômeros encurtam a cada divisão? Por que nosso DNA se deteriora ao longo do tempo? E, mais importante, será que a ciência pode realmente intervir nesse processo? Como o tempo nos envelhece? O corpo humano está cheio de mecanismos biológicos funcionando em uma ordem muito mais complexa do que parece. Nos nossos anos mais jovens, as células se dividem em ritmo regular, renovando nossos tecidos. No entanto, essa ordem falha em certo ponto. As células enfrentam um limite. Essa fronteira indica que sua vida útil está silenciosamente se esgotando. O primeiro passo do envelhecimento é dado exatamente aí. Então, como funcionam realmente os mecanismos que causam o envelhecimento celular? Cientistas buscam essa resposta há anos. Não existe uma única razão, mas sim muitos fatores interconectados. Cada célula pode se dividir um número limitado de vezes ao longo de sua vida. Essa regra biológica é conhecida como limite de Hayflick. Quando a célula ultrapassa esse limite, ela para de se dividir e entra em um estado chamado senescência. Essas células não só perdem sua função, como também enviam sinais que causam problemas em seu tecido. Assim, o envelhecimento se transforma em um processo em cadeia que se espalha das células individuais para todo o organismo. Pesquisas científicas sobre a preservação dos telômeros destacam o elo mais crítico nessa cadeia. Telômeros são capas protetoras nas extremidades dos nossos cromossomos. Você pode pensá-los como um escudo para o DNA. A cada divisão celular, esse escudo se desgasta um pouco. Com o tempo, quando os telômeros atingem um comprimento criticamente baixo, as células não conseguem mais se dividir com segurança. Enquanto os cientistas buscam formas de proteger os telômeros, concentram-se em uma enzima chamada telomerase. Essa enzima pode reparar os telômeros, mas há um lado perigoso. Muita telomerase pode permitir que células cancerígenas proliferem descontroladamente. A natureza estabeleceu um equilíbrio delicado, encurtando nossa vida útil enquanto nos protege do crescimento celular sem limites. Mas por que os mecanismos de reparo do DNA se tornam insuficientes com a idade? Essa é uma das faces invisíveis do envelhecimento. Todo dia, raios solares, radicais livres, toxinas e atividades celulares causam pequenas deteriorações em nosso DNA. Na juventude, esses danos são reparados rapidamente. Com o tempo, os sistemas de reparo desaceleram. O dano acumulado compromete a função saudável das células. Isso cria condições não só para o envelhecimento, mas também para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e câncer. Então, aqui está uma pergunta crítica. Existe um propósito evolutivo para o envelhecimento? Segundo a biologia evolutiva, a maior realização dos seres vivos é transmitir seus genes às gerações futuras. Uma vez que o período reprodutivo termina, a seleção natural não tem motivo para manter o organismo vivo por muito tempo. Em outras palavras, o envelhecimento é um processo negligenciado pela natureza. Entretanto, algumas criaturas parecem quebrar essa regra. Tartarugas, baleias e a água-viva imortal Turritopsis dornii mostram que vida longa ou ausência de envelhecimento pode ser possível. Quando seus segredos forem desvendados, talvez o maior mistério da humanidade seja iluminado. O mundo científico está focado em pesquisas anti-envelhecimento para desvendar esses segredos. Então, que novos métodos oferecem esperança nesta área? A restrição calórica foi observada experimentalmente como forma de prolongar a vida.
Suplementos antioxidantes visam reduzir os danos causados pelos radicais livres às células. No nível molecular, regular vias como mTOR e sirtuínas traz esperança de que o envelhecimento possa ser abrandado. Embora ainda não existam soluções definitivas, mostram que os passos da ciência contra o envelhecimento são importantes demais para serem subestimados. Experimentos com a enzima telomerase também são um elo forte nessa cadeia de esperança. Em camundongos, a ativação da telomerase levou ao rejuvenescimento celular e à reversão de alguns sintomas do envelhecimento. No entanto, aplicar esse método em humanos traz grandes riscos, pois a telomerase também pode acelerar a proliferação de células cancerígenas. Por isso, os cientistas procuram formas de usar a telomerase de maneira limitada e controlada. Então, a engenharia genética pode desacelerar o envelhecimento? Tecnologias como CRISPR tornam possível editar certos genes do DNA. Estudos mostram que alterar genes associados à longevidade, como sirtuínas ou FOXO, pode prolongar a vida. Embora estejamos apenas no início, no futuro pode ser possível desacelerar o relógio biológico por meio de intervenções genéticas. Isso significaria um mundo onde a expectativa de vida dependesse não só dos processos naturais, mas também das intervenções científicas. Há uma solução ainda mais próxima de reduzir os efeitos do envelhecimento do que a genética: órgãos artificiais e terapias com células-tronco. Com a idade, nossos órgãos se desgastam e perdem a capacidade de renovação. As células-tronco são fortes candidatas para compensar essa perda. Elas têm potencial de reparar tecidos danificados, produzir novas células e rejuvenescer órgãos. Outro campo promissor é a produção de órgãos com bioimpressoras 3D. No futuro, as necessidades de pacientes de transplante poderão ser atendidas com órgãos artificiais produzidos a partir de suas próprias células. Mesmo que esses avanços não possam parar o envelhecimento, podem reduzir muito seus danos. Mas lembre-se, algumas das ferramentas mais poderosas para desacelerar o envelhecimento já estão ao nosso alcance. Sono regular, exercícios e alimentação equilibrada afetam diretamente a idade biológica das nossas células. O sono adequado é fundamental para reparar o DNA. Exercícios regulares reduzem a inflamação e estão ligados a telômeros mais longos. A alimentação é um dos fatores externos mais fortes na determinação do envelhecimento. Alimentos ricos em antioxidantes, atenção ao equilíbrio calórico e evitar o consumo excessivo podem adiantar nossa idade biológica por anos. Em conclusão, envelhecer é uma jornada inevitável por enquanto. Mas, à luz da ciência, a direção e velocidade dessa jornada podem mudar. Cada descoberta, dos limites celulares e segredos dos telômeros até a reparação do DNA e terapias com células-tronco, nos leva um passo além. Talvez um dia não consigamos parar o envelhecimento completamente, mas poderemos redefini-lo. Porque mesmo que a humanidade não possa derrotar o tempo, nunca vai parar de procurar formas de apagar seus vestígios. O envelhecimento pode ser nosso destino, mas permanecer jovem é nossa escolha. Para continuar descobrindo os segredos do envelhecimento com a ciência, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e compartilhar suas opiniões nos comentários. Você acha que é possível parar o envelhecimento? Vamos discutir. Inscreva-se, curta, comente.